hoje o tema, está previsto um tema do qual vamos tentar falar, não é? Eu trouxe dois trabalhos. Um versa uma extremidade e outro versa outra extremidade. Mas eu já preparei estes dois temas há muito tempo e andei o dia todo a pensar e assim, não era bem disto que eu queria falar. Eu queria falar de uma coisa intermédia, no meio das duas. E tenho os temas podem ser debatidos de diversas maneiras, não é? Podem ser abordados de muitas maneiras diferentes. E então, ocorreu uma coisa que é, o tema versa sobre a questão de honrar ao pai e à mãe, que é um tema evangélico, não é? Vem no Evangelho de Jesus e que o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, também aborda. E então eu tenho aqui dois trabalhos, um deles fala sobre a infância, especificamente sobre as idades mais frescas, não é? E depois a outra sobre as idades mais maduras, sobre a terceira idade. Mas, durante estas semanas, tenho andado a pensar, e porque no dia-a-dia têm surgido vários episódios com diversas pessoas diferentes, e quando se começa a chegar ali à idade dos 50, não é? Que é para onde a gente vai como um aval, alguns já lá estão, a gente começa a perceber coisas que com 20 não percebia. E havia uma frase que os mais idosos, na altura, não é? Quando eu tinha 20 anos, ou 15, ou 10, e assim diziam, que eu achava que era uma parvoíce, mas que hoje com 50 acho que faz todo sentido. E eu também a digo. Sinal que quando tinha 15 e 20 era imaturo, e hoje continuo imaturo porque vou dizer esta frase, que é, eu só queria ter 20 anos e saber o que sei hoje. Não é? E isto é, para já, eu ao dizer isto, digo isto de forma irrefletida, não é? Porque eu se pensava, eu não queria ter nada há 20 anos. Eu ontem de manhã estava a falar com umas colegas de trabalho e uma delas, eu só queria ter 20 anos e saber o que sei hoje. E eu, pois eu também. E diz ela assim, e também queria ter mesmo já a minha filha como está e tudo. E disse, pois, para mim dava um jeito. Eu com 20 com uma filha de 19, não é? Havia de ser uma coisa engraçada, não é? Não pode ser. Então, fui-me lembrando que nós, em cada época, na maioria de nós na verdade não valorizamos bem aquilo que cada etapa das nossas vidas nos oferece. Porque quando temos 15, aqui já tem toda a gente mais de 15, não é? Não há dúvidas. Quando temos 15, quase todos ansiamos chegar aos 18. Não é? E temos uma perspectiva da vida, por exemplo, é engraçado porque foram com muitas pessoas, várias abordagens diferentes sobre o assunto. Com a minha filha, com a Alexandra, que tem 19 anos, aqui eu olho para ela, não é? E aqueles que têm, é fácil a gente identificar-se com isto, quem tem filhos adolescentes ou a chegar a estas idades, ao olhar para eles, pensa, isto ainda no outro dia nasceu e já tem 19, 20, quantos anos tem a Joana? 22. E a Joana nasceu ontem, não é? Mas na nossa perspectiva foi super rápido. Eu até costumo dizer que os filhos são, quando eles nascem, a gente começa a lavar biqueiros no rabo para a cova. Não é? Quando eles nascem, começam a dar biqueiros para a cova. Vai, pumba, e mais. Fomos a passar 10 anos. O que é que aconteceu nestes 10 anos? Eu adormeci, de repente acordei já passaram 20 anos. Não é? A vida é vivida como, assim que existem crianças nas nossas vidas, de uma forma tão cíclica. É Natal, não é? Ano Novo, Carnaval, Páscoa, férias grandes. Férias grandes é um bufo, não é? Que é quando a gente está de férias também não está. O que é que acontece, Pastor? Natal outra vez. E a gente anda neste ritmo super acelerado, não é? Sem muitas vezes desatento, sem prestar grande atenção àquilo que se está a passar ao nosso redor. E quando damos conta, os filhos são adultos e também pensamos como adultos nós que provavelmente não aproveitámos bem o tempo que dispusemos
não é? Que eles tiveram enquanto crianças, não o aproveitámos assim muito bem. Ficamos assim com aquela sensação de eu podia ter feito melhor, eu podia ter sido melhor pai, eu podia ter sido melhor mãe. Aliás, há um ditado que diz que com cada mãe ou pai nasce sempre um culpado. Não é? Há sempre aquele sentimento de que a gente não fez tudo o que podia, que não fez tudo como devia. O que não sabe ou o que não pensa é que não só fez aquilo que sabia. É tal história, não é? Quando chega aos 50, seu pai só queria ter 20, mas sabia o que sei hoje. Mas era impossível isso acontecer sem passar pelas experiências do tempo, em cada fase da vida, não é? E em cada uma dessas fases aprender o que cada uma delas nos tem para dar. E Alexandre dizia-me assim, não é? 19 anos, ei pai, 19 anos, tanto tempo, e depois lembrei-me assim, eu realmente com a idade ela pensava o mesmo, não é? Eu custou tanto tempo para chegar, tanto tempo que levou para eu ter 20 anos, dava sempre mortinho para ter 20, e continuamos mortinhos por ter 20, não é? Parece que é a idade mágica, não é? Ter 20 é aquela cena que sonho, pronto, mas com 20 também um trabalho do caralho, mas pronto, lá está, por isso é que queria saber o que sabe hoje. Mas acha que sabe muito, não é? Mas quando tem 20, aliás, em cada fase da vida acha que sabe muito bué. E em cada fase que vem, descobre que afinal na anterior não sabia grande coisa. Isto diz-nos que aquilo que eu sei hoje, apesar de eu pensar ou achar que sei muita coisa, provavelmente não sei nada. Não é? Sei o que está de acordo com aquilo que a minha experiência e estas fases todas que eu trouxe da minha vida me conseguiram dar até hoje. Mas eu só consigo valorizar isso depois de ter perdido todo o tempo que deixei para trás. E quanto mais avançarmos, olhamos para a frente e olhamos para... É quase como o tempo numa ampulheta. Não é? Vemos que o tempo é cada vez menor. Chegamos a uma fase da nossa vida e dizemos, pá, eu já vivi metade da minha vida. E ficamos, às vezes, alguns ficam mesmo aflitos. Eu vivi 40 e se calhar não chego aos 80. E pá, estes 40 passaram com uma velocidade medonha. Provavelmente os próximos 40 também vão passar. Não é? Porque não há nada que desacelere o relógio. Bem pelo contrário. Porque quanto mais próximos estamos do fim, mais rápido o relógio anda. Isto é uma chatice. Não é? Com uma cena muito... com uma agravante. A natureza, Deus e a forma como criou as suas leis, e nós, porque nós somos animais, na verdade, somos animais com uma forte herança daquilo que vem para trás. Nós temos muitos dos nossos comportamentos são herdados da fase animal. E então, nós olhamos, nós temos 0 anos, não é? Imaginemos que demoramos até... Não há aqui ninguém aqui perto dos 80, pois não? Estamos todos perto, mas não. Fazemos conta que é 80. Então, esta fase, temos aqui a infância, esta fase é explosiva. A gente, quando tem os meninos pequenitos, de noite, eles crescem tão rápido que de noite até dá a sensação que a gente ouve os ossos a crescer. Nunca vos aconteceu. Ouve-se os gajos no quarto deles que eles a crescer, não é? Eles estão assim minúsculos e de um ponto para o outro, repente, pode ter aparecido este matulão que é maior do que eu. Com pelos, voz grossa, mas o que é isto? Onde é que nós chegamos? Então esta fase, que vai do zero mais ou menos aos 20, é super acelerada e então faz-se assim, em crescendo. E nós muito cedo atingimos o auge da nossa existência em termos de vitalidade e em termos físicos. Alguns, com esforço, com trabalho e não sei o quê, conseguem manter esta curva ascendente durante algum tempo. Até aos 30, alguns com muita dificuldade e começam a chegar ali a um ponto que isto começa a fazer isto. Até que alguns por aqui se dá o nosso desencarno na morte. Portanto, grande parte da nossa vida, imaginemos, 3/4 das nossas vidas, no geral, na população humana, é feita em déficit. Só aqui é que é exponencialmente forte, não é? Ágil. Porquê? E como é que nós passamos tanto tempo a envelhecer? Porque a natureza fez-nos, de facto, para nós nos reproduzirmos. Nós precisamos transmitir o nosso código genético. É isso que nós andamos atrás. Não é? E então andamos aqui uma fase turbilhonada, completamente marada, não é? Em que, por exemplo, que é das hormonas. Rapazes e raparigas, é toda a gente.
não é? Em que os corpos se transformam, descobrem coisas novas, de repente as meninas começam a usar, isso é aquela fase que a gente, o que é que aconteceu a esta menina que de repente virou mulher, não é? Ontem andava de Sabrina e hoje aparece-me aqui que está com alto, não é? E os rapazes que ainda ontem falavam assim, como nós fininhos, e de lá, o que é que tu queres? Comeste alguma coisa, alguma poção, não é? Tudo isto é feito, e é na hora em que a gente olha para os outros, não é? Em que olha para os rapazes para as raparigas, as raparigas para os rapazes, as raparigas para as raparigas, os rapazes para os rapazes, ou tudo à toa também, agora. Sempre foi assim, mas agora está-se bem, basicamente. Então isto é tudo feito só apenas para obedecer à lei da reprodução, para que nós, de facto, façamos este trabalho de nos reproduzirmos, de manter viva a espécie humana. Isto, alguém duvida? E depois daqui para a frente, pronto, já sabemos, não é? O que é. Portanto, aqui já está toda a gente com mais 30, provavelmente já começou a sentir algum déficit de alguma coisa, não é? Ou é um tornozelo, ou é umas dioptrias, ou é espirro, ai, uma incontinência, não é? Ai, que eu fiz um xixizinho na cueca, não é? Faz parte, não é? Porque nós estamos, cada um de nós, nesta cor, ou seja, nós estamos, à medida que o tempo passa, a perder capacidades. Mas no meio disto tudo, o que é que a gente adquire? A gente não perde só. Aqui é tudo à luta. Não é? Tudo à luta. A gente pensa que é tudo à força. Tem que ser rápido, muito intenso, não é? Muita pastilhada, muito álcool, porque tem medo que aquilo acabe, não é? O Unicef está sempre a produzir dia e noite, mas o gajo pensa, é melhor acabar já com o álcool e a cerveja nunca acaba, por exemplo. É verdade. Não é? Há pessoal que se comporta assim. O que é que nós ganhamos com isto? Conhecimento. Experiência. Maturidade. Maturidade que está ligada, no fundo, a estas duas, não é? A capacidade de, com o conhecimento que adquirimos e com as experiências que tivemos, perceber quais são as melhores soluções e comportamentos, e mesmo assim às vezes enganamos. Sabedoria, ligada ali ao conhecimento, não é? Que ainda é mais do que conhecimento. Sabedoria é algo que liga. Nós às vezes confundimos a sabedoria com o conhecimento. A sabedoria é algo que liga o conhecimento com o caráter. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que sabe coisas. Uma pessoa sábia é alguém que sabe coisas e que tem bom caráter. Não é? Isso é que é um sábio. Não se chama sábio a qualquer pessoa. Não é? Nem todos somos sábios. Então nós vamos ganhando tudo isto. E nós sabemos que isto só é possível adquirir, que isto só se ganha passando por estas experiências. Muitas delas dolorosas. Não é? E a gente aprende muitas vezes. Nós temos várias formas de aprender esta experiência. Pode ser a nossa, mas também a experiência dos outros. Não é? Eu tive um colega há uns anos, há uns 25 anos, com quem trabalhei, que era um senhor com 60 e alguns anos, na altura ele reformou-se. Era o Sr. Casimiro Alcaide. Trabalhei com ele na Toyota. E então, ele era um vendedor à moda antiga, ele era vendedor de automóveis à moda antiga mesmo. Muita javardice, não é? Muito estrago, não sei o quê. Então, no dia em que ele se reformou, fizemos-lhe uma festa, apesar de termos tido algumas dificuldades com ele no início, ele não se adaptar aos mais novos, não é? E criou-nos alguns problemas e atritos. Então, mas no fim, lá deu o braço a torcer que afinal com os mais novos também se podia viver, não é? Então, fizemos uma festa de despedida do trabalho e os gajos lá, os meus colegas disseram assim, isto aí, qualquer coisa, ao Casimiro, não sei o quê. Está bem, e eu o que é que me ia fazer? O Sr. Casimiro, não é? Aquele grande filósofo, aquele grande poeta, com quem nós aprendemos muito. Aprendemos muitas coisas que devemos fazer, mas principalmente coisas que não se devem fazer. Não é? Portanto, com o Casimiro, o que é que nós aprendemos? Muito mais coisas que não se deviam fazer do que coisas que se deviam fazer. Não é? Mas é preciso ter capacidade, não é? Para poder
colher da experiência dos outros conhecimento. Que apesar de ser boas ou más experiências, não deixam de ser boas experiências sempre. Independentemente da qualidade da experiência, no fim é sempre boa. Porquê? Porque nos ensina alguma coisa. Não? Também é importante saber por onde não ir. E depois aplicar, não é? Porque às vezes nós sabemos para onde não devemos ir, mas mesmo assim vamos. Aliás, isso acontece muitas vezes. Não é? Basta olhar para os nossos hábitos, o tipo de hábitos que temos. Quem fuma sabe que não devia fumar, mas fuma. Certo? Quem come o corato do rojão, que só come o gordo, não é? Sabe que não devia comer, mas come. Por aí fora. Portanto, a quantidade de coisas que a gente faz que sabe que não devia fazer. Até que a experiência se torna dolorosa ao ponto de causar um problema, nos trazer, por exemplo, até a própria morte, pode nos matar, mas traz-nos conhecimento. As cenas mais dolorosas trazem-nos conhecimento, sempre. São precisamente aquelas coisas que nós aprendemos que não se devem fazer. E enquanto nós não chegamos lá por nós próprios, por falta de maturidade, a vida encarrega-se, pela experiência, de nos mostrar que pela dor, que afinal se calhar é mesmo melhor não fazer isso. Não é? Então, cada um de nós, no meio disto tudo, tem experiências diferentes, tem conhecimentos diferentes, tem níveis de maturidade diferentes e alguns de nós têm sabedoria. Nem todos. Não é? Se fôssemos todos sábios, muito provavelmente a espécie humana não estaria a passar por aquilo que está a passar hoje, não estaríamos aqui, por exemplo, com máscaras. Se nós fôssemos sábios. Não é? Se nós não fôssemos egoístas, se nós não fôssemos materialistas. Porque aquilo que se está a passar aqui é essencialmente resultado do materialismo, da falta de caráter, da falta de princípios que o ser humano tem. Isto escusava de ter acontecido. Não me interessa ver ou descobrir quem são os culpados. Os culpados não existem, existem os responsáveis. Quem são? Somos nós todos. Mas isto também não é resultado daquilo, da nossa maldade. É apenas resultado daquilo que nós só sabemos fazer. E nós não sabemos fazer melhor que isto. E então, estas experiências e não sei o que mais, que são individuais, também se podem tornar coletivas. E pela primeira vez temos uma coisa que se torna coletiva a nível global, planetário. Nunca houve algo na história da humanidade que tivesse um impacto tão grande. Mesmo a gripe amarela, que afetou muita gente e tudo mais, foi uma das grandes pandemias que houve, mesmo a peste negra, não atingiu todo o globo. Aqui não há nenhum sítio, só na Coreia do Norte, não é? Na Coreia do Norte é que não há casos. Sabe, no minuto seguinte deixa de haver. Então, nós ainda, o que é que somos? Espíritos, não é? Espíritos encarnados, espíritos inferiores. Características dos espíritos inferiores. A maior influência da matéria, não é? Predominância da matéria sobre o espírito. Olha, está aqui. Predominância da matéria. 20 anos de saúde e a partir dali, rugas que começam, as maminhas que começam a descair, não é? A falta de força para subir os escadores, é preciso mais treino. Não é, Alex? Aquilo que naturalmente se faz aos 20, depois é preciso esforço, não é? É preciso disciplina, é preciso vontade para se poder fazer. Com o mesmo... E o que é verdade é que muitos de nós, pelo conhecimento, pela experiência e pela maturidade que temos, fazemos às vezes coisas aos 40 que não fazíamos aos 20. E temos de ter gente com 20, com cheio de força, que não conseguem fazer aquilo que gajos com 40 e 50 conseguem fazer. Apesar de serem poços de energia. Mas não sabem. Não sabem. Não é? Como é que é possível um rapaz com 18 anos levar a coça de um gajo de 40 a correr? Ou de 50? Como é que pode? Não é? Não sabe. Não sabe nada. Não sabe fazer. Não é? Só acha que sabe, mas não sabe nada. Do rápido, que é para chegar depressa. Não adianta nada, porque vai dar o berro a seguir. É aquela velha história da tartaruga e da lebre. Não é? O novo é a lebre, vai, e a tartaruga ela vai, e o seu ritmo chega ao fim primeiro. Então, há uma coisa aqui que aumenta também, que é muito interessante e que se nota na relação, que é transversal a isto tudo. E é um bocado, consequência de tudo isto, é confiança. Em muitas pessoas, não é em todas, não é?
Claro que alguns ainda não saíram da fase da puberdade, vivem toda a vida na puberdade, alguns não saíram da fase da juventude, vivem sempre ali com as mesmas ideias, não evoluem, não mudam de opinião, não é? A gente às vezes vê, eu encontro-me com amigos, colegas de outras guerras, de outras alturas, da minha própria adolescência, e às vezes ao falar com eles percebo, eu era tão amigo deles e depois, eu já disse isto aqui, não é? Tão amigo deles e passados 30 anos encontro com este gajo, ele está igual, ele não saiu, não evoluiu nada, não é? Não aprendeu nada. Não acontece isto? Não é? Olá, o que é que tu andaste a ler? Que livros andaste a ler? Não leste nada? O que é? Só lês a Maria? Só lês novelas? Não aprendes nada? O que é que andaste a ler? A gente não diz nada, ficas, não é? Deixa-se estar e deixa-o tipo, seguir a sua caminhada, não é? Que é a caminhada dele. Mas normalmente, uma coisa que aumenta muito com a idade é a confiança. Saber como é que as coisas se fazem, não é? E como sabe como se fazem as coisas, está confiante, sabe quais são os resultados. Mesmo os jovens mais afoitos, aqueles mais perspicazes, vacilam muitas vezes, têm dúvidas. Não é? A gente diz, é muito interessante esta tarefa dos pais, não é? Dizer, vai por ali, vais ver que vai ser. Mas como é que tu sabes que vai ser assim? Porque sei. Porque eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme e eu já senti esse filme. E já sei que se não for pelo caminho que eu te estou a dizer para ir, tu vais tropeçar. Eles às vezes insistem e a gente deixa-os cair, não é? Porque também foi aquilo que aconteceu connosco. Não foi? Mas provavelmente a maior parte de nós não trocaria as experiências que teve por mais nada, não é? E algumas foram muito chatas. Escusava-se de ter feito, não é? Algumas delas foram mesmo da falta de muito caráter. Muito egoísmo. Mas a gente só sabe isso porque as fez. Porque se não as tivesse feito, não sabia. E se calhar não estamos a ser egoístas, não deixar os nossos filhos passar pelas experiências que eles querem passar e nós a pensar, olha, já passei por isto, eles podem passar de uma forma diferente. E nós estamos a ser egoístas. Nós não temos que deixar ou deixar de deixar. Aliás, nós temos é que deixar. Claro. Não é? Agora, nós como mais velhos, como pais, uma das funções dos pais e educadores é alertar para as consequências que determinado tipo de comportamentos podem ter. Não é? Porquê? Porque nós podemos aprender com a experiência dos outros. Nós não temos forçosamente que ter problemas do que sofrer para aprender. Se eu tiver uns pais, uns professores, que sejam de facto professores, sejam de facto pais e educadores, que nos mostrem, olha, não é que nos digam vai por ali, que nos digam, olha, se tu escolheres este caminho, a probabilidade de te acontecer aquilo é X. Se tu escolheres aquele caminho, a probabilidade de te acontecer aquilo é Y. Agora a escolha é contigo. Não é? Chega-se a um ponto com adolescentes, com jovens, com 20, 22, 24, como é que se pode proibi-los de fazer? Não é? Não se pode proibi-los, não se pode... Aliás, nós pomos-nos no lugar deles, que é uma coisa que nós temos dificuldade em fazer, é lembrarmos que um dia tivemos 20, tivemos 15, não é? E depois a gente já tem, esta canalha, não sei o que, eu fui exatamente igual ou pior. Aliás, eu fui pior de certeza absoluta. Não é? E não esquecer-se que também passou por aquilo. Nós esquecemos muitas vezes. Nós quase que parece que vivemos que toda a nossa vida foi vivida com este grau de maturidade, mas não foi. Nós passamos também, demos os mesmos tropeções. Nós não temos que proibir de fazer, mas devemos aconselhar, que essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é mostrar o caminho, é o máximo que pudermos evitar o sofrimento do outro. E o outro começa por ser aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares, incluindo os nossos filhos. É o outro. Não é? Quanto mais bem fizermos, quanto mais sofrimento a gente impedir, melhor. E se eu cair? Que eu possa estar lá para o ajudar a levantar-se. Se eu tiver capacidade, isso é. Posso não saber e não ter capacidade. Não é? No meio de tudo isto, como dizia, há muitas coisas que se fazem, das quais a gente com o tempo até nem se orgulha muito, não é? Pá, eu fiz aquilo, não devia ter feito, e matuta naquilo, e tem pesos de consciência, e tem remorsos, e não sei o quê. Digamos que estamos aqui. O passado é passado. Está lá, passou.
A gente se fez determinado tipo de ações no passado, fez porque não sabia fazer melhor. Isto é muito importante para contribuir para a nossa felicidade. Eu só sabia fazer daquela maneira. Agora é fácil dizer, eu não devia ter feito assim, pois é, mas é agora. Porque eu agora sei, que eu experimentei, e eu só sei porque experimentei, porque senão não sabia. Então aquilo que está para aqui, passou. Não interessa. Faz parte da história. O que interessa é, no momento presente, hoje, no agora, e isto vai ser difícil de tirar, não? No momento presente, e o momento presente é sempre, não é? No hoje é o que é que eu sou capaz de fazer. Eu hoje já não faço aquilo. Eu fiz, mas não faço mais. O meu caráter não é definido por aquilo que eu fiz no passado. Nem sequer é definido por aquilo que eu vou fazer no presente. O meu caráter é definido por aquilo que eu sou capaz de fazer neste momento, no hoje. E é certo que hoje eu sou melhor do que ontem, logo não vou fazer mais este tipo de ações, logo eu melhorei. E também é certo que no futuro eu serei muito melhor do que aquilo que sou hoje. Porque eu hoje também estou a aprender, estou a adquirir conhecimento, a experiência, a acrescentar maturidade e sabedoria. Eu amanhã, com tudo aquilo que eu sei até aqui, com mais aquilo que eu vou meter daqui para a frente, vou ser melhor. E hoje, se eu olhar para mim hoje, e hoje é em todas as fases da vida, eu acho sempre que estou bem. Normalmente. Não é? Opa, a gente até sabe o que está a fazer, não interessa, me vale em força, siga. Não interessa, é sempre a bombar. E isso nós sentimos sempre. Mas esta, sendo a nossa melhor versão de sempre, não será a nossa melhor versão para sempre. Amanhã isto vai voltar a acontecer. É assim. Chama-se isto evoluir. Não é? Para que é esta lenga-lenga toda serve? Parece um bocado confuso. Serve para que a gente pense que, independentemente daquilo que fez neste momento, tem que estar contente com aquilo que é. Apesar de ter defeitos, todos temos. Temos de estar satisfeitos com a nossa versão atual. Não é? Olhando para o passado, percebendo que o passado tem uma cota de responsabilidade daquilo que eu sou hoje e perspectivando um futuro melhor. Pronto, ok. Eu sei que no passado fui um escroco, hoje ainda sou ex-escroco, mas também sei que, com aquilo que sei hoje, que eu amanhã posso ser melhor diferente para melhor. Ok? Espíritos que já estejam num nível de consciência que consigam ver isto, não é? Porque há aqueles que nós vamos conhecer aos 40 e vamos depois voltar a vê-los aos 80 e vou continuar como quando tinham 40. Não é? Vou continuar numa fase da adolescência. É uma chatice. Então, o que dizia que no meio de tudo isto a gente perde muitas oportunidades, não é? É claro, a gente não as aproveita todas. Tanto não as aproveita todas que depois sofre. E há coisas em todas as fases da vida que ficam por fazer e ficam por dizer, porque de facto, nós, enquanto adultos, para os mais novos, não temos a maturidade suficiente e a confiança suficiente e a segurança suficiente para lhes ensinar determinado tipo de valores. Que, no presente para eles, que há de ser quando eles forem adultos, os tornem gente também com mais confiança. Por exemplo, se eu perguntar, aqui quem é que... Há muitos pais, não é? Quem é que aqui é pai? Se calhar é mais fácil perguntar quem é que aqui não é pai. O Rui, não sei como se chama. Dina. Sara. Se nós pudéssemos voltar atrás no tempo, para o tempo em que eles eram pequenotes, quando eles tinham aí 6 anos. No caso do David, que a minha mãe ainda nos chegou a essa fase sequer. Aqueles que estão com filhos nessa idade já podem aprender aqui umas coisinhas. Não é? Há uma fase das vidas deles, que foi precisamente as fases das nossas vidas que nós passámos, em que nós começámos a ganhar a corda nos sapatos e passámos ao estreito. Não é? E os pais começam a sentir uma sensação, algo de vazio, não é? Porque, entretanto, juntaram-se, um pai e uma mãe, ou dois pais, não interessa, porque aquilo, ninguém se junta a pensar, vou-me casar e vou-me juntar com aquela pessoa para ter filhos. Não, isso depois aparece com o tempo, não é? Vai porque se apaixona, porque gosta e não sei o quê.
porque ama aquela pessoa, e mais tarde com o tempo diz, pá, se calhar é com este gajo que eu quero ter bebés. Não é? Portanto, as crianças aparecem como resultado natural de um relacionamento entre pessoas. E depois as crianças, durante muito tempo, as crianças são sempre crianças até serem velhas, não é? Eu acho que há aqueles pais que ainda vão para o lar com os filhos, mas mesmo assim vão-lhes chamar a velha, não é? Os seus para o lar, não é? O filho com 70 e o pai com 90, por exemplo, é tudo para o lar. Nessas fases da vida, a gente olha para trás e tanto, fica com aquela sensação que não fez tudo, não é? Que não deu tudo, que não disse tudo. E de facto não disse. E de facto não fez. E eu, ao vir para cá, pensei assim, o que é que... Tenho uma filha com 19 anos, não é? Lá está, porque só agora é que experimenta isto, estou a experimentar, não é? Ela já veio morar lá e tal, mas sinto que sinto este vazio também. E eu acho que não deve ser uma coisa só minha. Deve ser uma coisa que é um bocado transversal a todos aqueles que são pais, não é? Aliás, às vezes até há problemas, porque há pais que se continuam a imiscuir na vida dos filhos, a querer que os filhos vivam como eles querem que eles vivam, de acordo com os seus próprios parâmetros de vida, com o seu conhecimento, experiência e por aí fora, mas que não é exatamente a mesma que os seus filhos já têm, não é? Querendo impor sistemas. E eu pensei assim, o que é que eu terei deixado para fazer? O que é que eu não fiz? E lembrei-me de outra coisa, não é só o que é que eu não fiz em relação a ela, ou em relação às minhas filhas. É o que é que eu não fiz em relação aos meus pais. Não é? O que é que eu, quando era adolescente, não fiz como devia em relação aos meus pais. Comecei a pensar num monte de coisas que deixei por fazer. Que depois tomou em mim determinado tipo de contornos, talhou a minha própria personalidade, não é? Que uns conseguem recuperar e outros não conseguem, porque depois, entretanto, dão conta a tempo daquilo que não fizeram, mas, entretanto, ainda foram a tempo de recuperar os valores, não é? Mas, muitas vezes, alguns não conseguem fazer isso. Por exemplo, nós, pais, promovermos nos filhos que eles se exprimam, dando-lhes o nosso próprio exemplo. Partilhando, por exemplo, inseguranças, partilhando emoções, medos, valores, sentimentos. Há muitos pais, por incrível que pareça, se a gente perguntar aos pais todos quem são as criaturas que mais amam, normalmente, então as mais ainda mais, não é? Dirão que são os filhos, mais que o marido, não é? Esse cavalo. Foi bom ali, não é? Naquela fase, aqui estava fixe, mas agora... Não é? Ai, vou dizer isso. Quero ver que é verdade. Ele pode ir, ele agora pode ir, as filhas é que ficam. Não acha, não? Não, é ao contrário. As filhas... Elas podem ir. O pai que fica, não é? Claro, acho muito bem, não é? Porque isso é mesmo isso, não é? É que elas vão e o gajo fica. Não é? E se o gajo não cultivar uma boa relação com o outro, quando eles vão, aí pá, temos ali dois desconhecidos, e agora? Esta cena de honrar ao pai e à mãe é muito mais abrangente do que apenas honrar ao pai e à mãe. É honrar as pessoas. É honrarmos as pessoas. Independentemente de serem pais, serem mães, serem filhos, serem netos, serem avós, não interessa a opção. E honrar, quando se fala em honrar, quer dizer muita coisa. Não é? Quer dizer valorizar. Quer dizer dedicar. Não é? E é precisamente por essa falta de prestação de honra suficiente, porque nós pomos muitas vezes o nosso egoísmo à frente, as nossas vontades, enfim, os nossos desejos, não é? Pomos à frente dos outros, que depois mais tarde chegamos à conclusão, eu não dei tudo o que podia, porque naquele momento fui egoísta, naquele momento não quis saber dele, fiz conta que queria, mas será que nem quis, não quis foi saber de mim. E isto aplica-se a nós todos. E vemos que há muitos pais e muita gente com dificuldades a dizer aos filhos que os amam.
Por exemplo, começa já por aí. Muitos. Não é muitos. É quase todos. Quase todos. Quase todos nós. Porquê? Porque nos falta confiança, porque nos falta segurança, porque nos falta maturidade. Somos imaturos. E o facto de nós termos a capacidade de exprimir ao outro aquilo que sentimos por ele, quando se consegue, é uma conquista. Nós fizemos uma vez um exercício. Estás a olhar para mim, não é verdade? Aquelas estão sendo. Mas houve alguém que era assim. Que era, cada um dos elementos, foi no curso básico, cada um dos elementos do curso básico tinha que escolher uma pessoa a quem tinham que dizer, que quem quisesse participar, que isto é livre, não é? Ou bem dizer. Que era, procurarem uma pessoa, se achassem bem, a quem iam dizer que amavam. Não valia serem pessoas a quem dissesse normalmente e que dissessem todos os dias que amavam. Mas também havia muitas pessoas que não diziam a ninguém. Por isso, o que é que as levou a refletir? Para começar, era perceber se de facto amavam alguém. Começa por aí. Eu, para dizer a alguém que a amo, tenho que perceber que a amo, não é? Não vou dizer isto a alguém se não a amo. Parem, é uma coisa super simples. Era só dizer a alguém que a amava. Vocês não imaginam, ou se calhar imaginam, a quantidade de dilemas que isto provocou em grande parte da turma. A quem vou dizer isto? Começa já por aí. Descobrir quem é a pessoa. E porquê que eu tenho dificuldade a dizer aquela pessoa que amo? Foi um desenrolar de experiências, não é? Alguns não conseguiram à primeira semana. Levaram semanas a conseguir fazer aquilo. E eu lembro-me de alguém dizer, não me lembro quem foi, eu dizia assim, e quando aquilo ia para ser aquilo ficou... Quem foi que disse? Você lembra-se? Acho que era Alexandra, não foi? Ah, foi. É verdade. Ela, eu dizia aquele. Outro nó, um nó na garganta que não saía. E ela disse que foi como quase um mocho que engoliu um rato. Ela disse: estás a ver quando um mocho engole um rato? O rato fica aqui entrancado na garganta? Era como eu estava. E levou o seu tempo, e não foi só ela, mais pessoas precisaram de tempo. Não é? É ver, isto é falta de quê? Isto é falta de treino, isto é falta de experiência, não é? É falta de ter percebido isso de forma natural. Porque se nós crescêssemos a partir deste momento com alguém que nos naturalmente nos pusesse isto no cotidiano, no dia a dia, nas rotinas, nós quando chegássemos a esta não tínhamos dificuldade nenhuma em dizer a alguém, em exprimirmos-nos, em dizer a alguém por isso que o amávamos. E quem não tem esta capacidade, depois deixa de ter outro tipo de capacidades. Por exemplo, tem dificuldades em tocar. Não é? E nós agora, que não gostávamos muito que nos tocassem, alguns, Para alguns da gente. e não, para alguns deu jeito, mas neste momento está acontecendo simplesmente o contrário. Epá, neste momento eu se calhar até já gostava que me tocassem. Isto faz parte, não é? Está em nós isto. É uma chatice. Ontem estava com uma senhora, ela passou do outro lado da rua e eu de um lado não estive com ela, aliás. Para cumprimentar a gente antigamente fazia assim, não é? E ela fez assim. Do outro lado da rua ela fez assim, tipo. Eu, Mila. Ou seja, ela mandou-me uma cotovelada de longe. Estranho, não é? Nós adquirimos hábitos memarados à conta disto. Como que isto chegou? Não é? Mas é fixe ao mesmo tempo da gente analisar, não é? Então, para mim foi uma oportunidade de dizer, foi isto realmente a chegar aqui a um ponto em que já nem cumprimentos de longe a gente dá com a mão, é com os cotovelos. E descobri que afinal nós usamos máscaras que é para não levar com os cotovelos nas mãos. É para a gente estar protegido, não é? Porque na verdade não era para dar cotoveladas no cotovelo. Ei, já agora com uma cotovelada no queixo. Mas não dá porque tem máscara, a minha legitimação. Há uns anos atrás, pronto, isto vale o que vale, eu não sou diferente dos outros, não sou melhor que os outros, não sou o que sou. Okay? Tenho um jeito meio diferente de ser em algumas coisas, mas em algumas acabam por dar até alguns resultados interessantes. Há vários anos já, há uns
há uns 15 anos atrás, com a Alexandra, mais uma vez, que é a minha filha mais velha, nós tivemos sempre o hábito disto, não é? De dizer que amávamos, não sei o quê, e hoje ela diz isso com uma facilidade incrível. Aos pais, ela diz até a muitas pessoas, diz às amigas, nas próprias amigas adolescentes, passam a vida agora, um bocado por influência dela, a dizerem-se umas às outras que se amam. É muito engraçado, não é? E abraçam-se e tocam-se, quer dizer, quando podiam, não é? Lá no bolo. E esse tipo essa forma de se exprimirem é muito positiva. Porque isso traz paz ao mundo, não é? Eu quero um mundo de paz, eu quero um mundo pacífico. E o que é que eu faço para semear a paz? Não é? Se calhar estou sempre a insultar as pessoas, eu quero um mundo de paz, eu quero paz, mas sou um gajo que está sempre a insultar, por exemplo. Não é? Sou um gajo que não tolera um gajo que não mete o pisca. Sou um gajo que não diz a ninguém, que não ama ninguém, possivelmente. Não diz, também há pessoas que não dizem a ninguém que os amam, porque de facto também não amam ninguém. Também é possível. Há pessoas que dizem que nem sequer sabem o que é isso de amar. Eu acho que não amam ninguém. Coitado, não é? Tenho pena. Deve ser fodido. Sinceramente. Não é? Como é que é possível? Alguém não amar outro ser? E então, ela, com 4 anos, mais ou menos, com a Cláudia, a nossa prima, sabe desta história, não? Lá em casa dos meus pais, estavam lá numa festa qualquer, e então ela pequenota, 3, 4 anos, virou-se para uma prima nossa, e eu disse, Cláudia, eu amo-te tanto. E a minha prima ficou tipo coruja, ficou tipo cotá-lo assim, ela logo os lágrimas e é tão desabitual nós fazermos isto, não é? Que até uma criancinha que nos diz isto nos põe entalados. Isto foi verdade. Eu assisti e depois a Cláudia fala nisso, também não conseguia. Ela disse, sabes o que é que ela me disse? Assim, o que é que tu queres? Olha, aproveita. Não é? Já que ela te ama, olha, diz-lhe também. Não é? Aproveita o lance. E ela não conseguiu. Eu também gosto muito de ti. Eu já contei esta história aqui várias vezes com a Gabriela. Com o Augusto. Augusto. Eu adoro-te. E o Augusto. O tal, não é? E o Augusto, pá, pequenota. Eu também gosto muito de ti. Augusto. E eu disse, adoro-te. É engraçado isto, não é? São lições. E o Augusto nunca mais esqueceu disto, aliás, são histórias que a gente não esquece com facilidade, não é? Lições dadas por pequenotes. Elas aprenderam aquilo com facilidade e continuam a ser assim. As amigas da rapariga, 19 anos, até começa a ser um bocado confuso, não é? Porque não têm relações destas com os pais delas em casa. Abraçam-se a nós, pais, não é? A minha e a Simone, pais não é? Da amiga, e dizem que nos dizem coisas a nós que não dizem aos pais. Os pais também nos dizem a elas. Que elas dizem, eu provoco, não é? Também pronto, eu sou muito provocativo, mais ainda com a juventude. Porque eles alinham, no fundo, e fazem-os pensar. Quando elas, eu gosto tanto de vocês, tu querias dizer que nos amavas, de certeza, não é? É isso que querias dizer, não querias dizer que gostavas de nós. É que vem sempre com aquela história da comida, não é? Gosta-se de croquetes, gosta-se de panados, não sou panado, não é? Gostas, o mais que podes fazer é amar-me, a mim, a minha família, está bem. E elas dizem-nos, adolescentes, os rapazes é mais difícil porque esses não é esses são corujas que engolem elefantes, não é ratos. E estas posturas que são provocantes, acabam por ser algo intimidatórias também para eles, porque alguns não conseguem gerir, se trazem, de facto, modificação, trazem mudança às pessoas. Porque são provocadas tão fortemente no seu íntimo, no mundo, não é só na intelectualidade. As provocações intelectuais, pronto, às vezes valem o que valem, não é? O pior é quando mexes mesmo com o mundo das emoções. Quando te dizem uma coisa que tu estremeces, não é? Tu até perdes a razão. E agora o que é que eu faço?
o coração fica de tal maneira perturbado e a cabeça não consegue fazer nada. Ficas entalado, choras. Então, agora este exercício é fixe, não é? Mas poder lançar aqui este desafio, que é nós escolhermos novamente alguém, a quem é que eu vou dizer, a quem é que eu já me digo há muito tempo que era, não é? Ou a quem é que eu nunca disse que amava. E tivemos aqui gente que nunca tinham dito, por exemplo, filhos que nunca tinham dito aos pais que os amavam. E o contrário, pais que nunca tinham dito aos filhos que os amavam. E perceber que, em algumas pessoas, o facto de nunca ter tido, por exemplo, uns pais ou uma mãe, em alguns casos em particular, mães, a minha mãe nunca disse que me amava. Está lá aquilo. Foi verdade, não foi? Está lá na pessoa. Está ali uma lacuna criada. Por falta de capacidade, é claro, da mãe, não é? Mas não sabia mais. E o que é que a gente faz com isto? É para ensinar isto, não é? Olha, pá, perdoa, porque essa pessoa não sabia mais. Então o que é que podes fazer agora? É ir lá tu e de facto dizeres tu que ama. Eu não consigo. Pois é, mas tu estás a fazer exatamente a mesma coisa que ele fez contigo. E tu agora, que tomaste uma consciência diferente do fenómeno em si, podes fazer diferente. E o que é certo é que só com esta, desculpem lá, merdinha de nada, houve relações a mudarem por completo. Só porque tiveram a capacidade de olharem olhos nos olhos e exprimir aquilo que sentem uns pelos outros. Alguns precisaram de muito esforço, é verdade. Mas o mérito é tão grande, não é? Chegar lá ao pé de alguém que não te ensinou isso e tu tens a capacidade de lhe dares, é precisamente aquilo que dizia Jesus, é dar a outra face. Mas a minha mãe nunca me disse que me amava. Mas e tu? A minha mãe deu-me estalo, eu vou-lhe dar um carinho. Se calhar não me deu um estalo, não me deu foi o carinho. Vou-lhe dar eu. É, não é? E isto são coisas super simples que são de um retorno em termos de experiência. Para, algum de nós podem fazer este exercício se quiserem, isto dá para qualquer um, em qualquer altura. Dá para fazer sempre isto. Se fizer isto com alguém, essa experiência pode ser tão forte que dali para a frente essa pessoa pode tomar isso como um hábito. E fazer aquilo que não fez para trás. E então nós vemos, por exemplo, avós que nunca disseram aos filhos que os amavam, dizerem aos netos. E com o tempo também vão dizer aos filhos. E quando as mães dizem aos filhos, até com alguma frequência, que os amam, e eles nunca dizem? A gente tem que continuar a persistir no bom exemplo, não é? E perceber que aquela alma, que aquela criança, que aquele adolescente, também não sabe mais, não sabe fazer melhor, é inseguro também. Isto é algo que nós não podemos exigir de ninguém. Isto é algo que nós só podemos exigir de nós próprios. Eu só posso exigir de mim isso. Eu não posso pedir a ninguém que me diga que me ama. Tu amas-me? Essa pergunta não se faz a ninguém. Quer dizer, às vezes até se pode fazer. Porque às vezes pode ser terapêutico. Não é? E às vezes pode ser porque eu estou aqui a lembrar-me de uma história de um exercício que fizemos com outra pessoa e isso resultou. De uma pessoa que estava com um pai, o pai tinha problemas. O amor é solução para tudo, na verdade. Independentemente de quais sejam os problemas, o amor é sempre uma variante que deve estar em qualquer tipo de equação. É preciso fazer isto, com amor. Sempre. E então havia não é um casal, entre um pai e um filho, determinado tipo de problema, que o pai estava a provocar ao filho. Filho único, não tinha como resolver. E aquilo recaía, pronto, já numa idade adulta, não é? E os comportamentos do pai estavam a recair em cima do filho. Não tinha mais ninguém que o suportasse. E esse rapaz falava muito comigo, éramos somos amigos. Ele não sabia
fazer com o meu pai? Não sei, ele me muda, não sei o quê, não sei o que mais. Ele só me arranja problemas, está-me sempre a arranjar problemas, está-me sempre a meter em agada, não sei o que, tem que ir sempre lá resolver. Pá, eu só me ocorreu, olha, pergunta-lhe se ele te ama, meu. Ele uma vez te disse que te amava, ele, não. E tu disseste a ele, também não. Então pergunta-lhe se ele te ama. E se ele te disser, ele, olha, vai já pô-lo a tremer. Isso é certinho, não é? Se alguém nunca te disse, se o teu pai nunca te disse que te amava, se tu o provocas com isto, ele vai ficar desfeito, não é? Não vai ter coragem. Então ele disse, não é? E eu fiz lá. E se ele, quando ele te dizer, ele vai dizer que sim. Não é? Então tu, quando ele disser que sim, vais ter a oportunidade de dizer isso. Então precisas, se tu me amas mesmo, tens aí uma motivação para mudar de comportamento. Porque aquilo que tu fazes não é próprio ou característico de alguém que ama outra pessoa. Porque tu estás-me sempre a arranjar problemas graves. E resultam. Incrível. Impressionante mesmo, aquela pessoa mudou. É o género, um safanão, é um bufardão no focinho do filho. Ele disse, não, pai, tu amas-me. Ele, oh, mas que conversa é essa? Mas como é? Perguntas? Não, estou-te a perguntar, tu amas-me? Ele depois contou uma história. Tu amas-me? Claro que sim! Então diz-me, depois ele abusou, não é? É que eu amo-te, sabes? E ele nunca, nem ele tinha dito ao pai. Natural, o pai nunca lhe disse. E o pai mudou. Uma vez chamaram-me aqui, a vida e estes exemplos de vida são espetaculares para perceber estas máximas todas, não é? Porque depois é na prática. Como é que isto funciona? Uma vez um casal, podiam ser meus pais, aliás, mais velhos que os meus pais, ou um puto pai com 30 anos, ao pé deles, olha, nós precisamos de ajuda, se eu queres ver agora vou fazer terapia de casal, não é? Não precisa nada disto também. Nesta sala, olha, eles estavam sentados e vocês estão as duas. E aí também estão os três. E eles, um a queixar-se de um, outro a queixar-se do outro, e não sei o quê, não sei o que mais, e eu não sei o que é que dizer. Sabia? De repente vem uma intuição qualquer dele, vem-me trazer quanto tempo que eles me dizem um ou outro que se ama. Foi claramente uma intuição, não era? Olha, e disse-lhes, não é? Vocês há quanto tempo é que me dizem um ou outro que se ama? E eles ficaram a olhar para mim, não deviam estar a contar com aquilo, não é? Quase como no rosto deles ficou estampado assim um sentimento de culpa, não é? Assim um para o outro, e eles olharam um para o outro e não conseguiram dizer nada. Deixaram logo automaticamente de se queixarem um do outro. Perceberam que, de facto, ambos não faziam o suficiente, não é? Pelo outro. Não faziam. E começa logo por aí. Quando tu dizes a alguém que o amas, supõe que, ao amar essa pessoa, fazes algo por ela. Disponibilizas-te para ela. Exprimes-te para ela. Não é? O amor não se diz. Mas porquê que o amor não se diz? Isso não é preciso, a gente sabe. Como é que tu sabes? Até porque, se o mundo estivesse realmente assim tão cheio de amor, não havia guerras. Não havia os problemas que há. Não havia tribunais. Muito menos tribunais de família. Não é? Que discutisse, por exemplo, direitos parentais. Não eram precisos, só ama-se. E amam os filhos, não é? E amam tanto os filhos que depois utilizam os filhos como arma de arremesso no que toca, por exemplo, a separações. E nós estamos com níveis de separação ou percentagens de separação neste momento em Portugal com médias a superar os 60%. Ou seja, 6 em cada 10 casais separa-se. Portanto, então isto foi assim a ser um bocado, não é? Um bocado baralhado as ideias, mas com vários, penso eu, com vários exemplos e de como é que a gente pode fazer de facto para honrar o outro. Não é o pai e a mãe especificamente. Não é? É o próximo, o ser humano, os nossos amigos, os colegas de trabalho. O trabalho, por exemplo, é um laboratório espetacular no que toca a gente poder evoluir. A gente no trabalho só vê quanto mais gente a trabalhar junto a pior, mais gente a queixar-se dos outros. Mas só se vê, gente queixa-se do outro, mas também não faz diferente. Não é? Faz tudo diferente. Faz tudo diferente dele. Achas que ele está a fazer mal, faz tudo diferente. Mas não sei o que, como é. Estás a ser igual a ele, o que é que te adianta? Estás a dizer, estás exatamente igual. Estás a dizer uma coisa que ele se vai dizer também de ti. Grande coisa, não é?
Somos todos loucinha do mesmo barro, curtos com a mesma curva. É chato, não é? Quando a gente diz ao outro, principalmente os filhos, não é? Os filhos também têm muitas destas inseguranças, não é? Acham que ou exprimirem-se assim, se expõem de uma maneira que ficam numa posição fragilizada. Isto é algo cultural. Isto há uma fase que a gente própria, que depois é difícil, se não se fez naquela hora, depois é difícil, depois só o tempo, só mais tarde, é que as pessoas se apercebem, pá, eu não fiz aquilo que podia, eu não tratei a minha mãe como podia, eu não disse vezes suficientes à minha mãe que a amava. A gente depois dá-se conta. Então, quanto mais perto do fim, pior, não é? A gente vai, às vezes, vai, e depois, não, eles vão, ai, coitadinha da minha mãezinha, e quando esteve ali com ela, não a tratou bem, e agora que morreu, coitadinha da minha mãezinha. Quer dizer, só se querias ter a tua mãe aqui para continuares a fazer o juízo, não é? Porque o que tu fizeste até aqui foi isso, agora que morreu a que choras. Acontece muito também. Não é? Então há uma fase própria na vida em que a gente deve fazer isto. Isto, mais uma vez, vale o que vale. Não é? Há ali aquela fase da adolescência que eles às vezes têm a mania que de repente os pais são, não é? Até parece mal, agora com o meu pai, com a minha mãe. Não, os cotas, e não querem ver os amigos, têm vergonha que os amigos os vejam. E eu conto várias vezes este exemplo, mais uma vez com a minha filha, com a Alexandra, não é? Que levava à escola e chegar à porta da escola e eu, não quero um beijo, ela assim, não quero um beijo, minha querida. Eu acho assim, tu, sempre que eu te trouxer à escola, é à porta da escola e um beijo no teu pai. Certo? Eu sou o teu pai, não sou um condutor, não sou taxista. Porque no dia em que saís da porta e não des um beijo, nunca mais te trago. E não vou lá. Certinho como à noite. Agora, nunca aquela rapariga, nunca mais, fez sequer uma tentativa, pelo contrário. Não é? Vai, não sei o quê, ainda me chama para ir com os amigos e caralho, não sei o quê, os amigos lá em casa, uma chavardice às vezes, o caraças, não é? Passam lá tempo demais também. O gajo que se pode trabalhar, não é? A limpar e pronto, é claro que nós nem todos, em todas as alturas, temos a perspicácia suficiente de agir desta maneira, não é? Não conseguimos. E depois achamos sempre, eles são pequeninos, coitadinhos. Não. A educação das crianças não começa no momento em que eles nascem. A educação das crianças começa no momento em que eu escolho o meu parceiro. Já está a começar. Este tipo, será que é um gajo de jeito para poder educar filhos comigo? E vice-versa. Já está a começar a educação das crianças, não é? Não é, que és tão boa. Fazer para um filho. Isso sabemos que é assim, não é? Mas não é, isto não é para a vida. E se aquela pessoa não servir, se não tiver os mesmos princípios, os mesmos princípios que eu, não é provavelmente a pessoa certa para estar comigo. E assim que eles, antes que eles nasçam, antes que eles se façam, a gente já tem que estar a pensar nisso. Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Só quando a gente, isto é o que devia ser feito, não é? Só quando a gente perceber de facto aquilo que pode fazer e aquilo que quer, ok, se calhar já podemos começar a pensar, a brincar. Se calhar agora, pronto, ok. A maior parte de nós não faz nada disto. Não é? Ter filhos é um ato romântico só. Porque sim, chegou a hora, não é? Os outros andam ali à volta, não é, Paulo? Como tu costumas dizer, como é que tens filhos? Depois tenho o primeiro, passado 2 anos, e como é? Quando é que vem o segundo? Essas tretas, não é? Que é para trazer espíritos à Terra. E nós fazíamos isso de forma mecânica, inconsciente e animalesca quase. É só mesmo para está na hora, mais um. E depois ele nasce, a gente não diz o que deve, não faz o que deve, logo assim que eles nascem, não está preparado, e claro, as coisas seguem um rumo que depois a gente não consegue controlar. Porquê? Porque eles foram de acordo com o seu próprio caráter. Aqueles espíritos nascerem trazem já o seu próprio caráter, a sua forma de ser, que nós como pais estamos ali para moldar. Olhar, bem, como é que este tipo é? Este tipo tem inseguranças, por exemplo, e nota-se, eles nem falam, nem precisam falar. Aqueles que têm capacidade para abraçar, aqueles que têm capacidade para beijar, aqueles que fogem, aqueles que têm vergonha, aqueles que são tímidos, aqueles que têm segurança. Nota-se. Eles nem sequer precisam de andar para a gente perceber isto. E depois, quando chegam aos 3, 4 anos, vemos as diferenças ainda com mais objetividade, não é? Crianças que chegam ao pé de nós, eu estou a lembrar de alguns, crianças que neste momento fazem parte das nossas vidas, sobrinhos e assim, uns são muito amorosos, vêm, dão abraços, beijinhos e não sei o quê, e outros passam por mim e dão-me um cacete. Não é? Dão-me um cacete não é porque não gostem de mim. Dão-me um cacete é porque têm insegurança em demonstrar que me amam.
Porque eles gostam de mim como caraças. Só que têm vergonha. Eu agarro-os, não é? Eu dou-lhes beijos, encho-os de beijos. E farelas. E eles, passado um bocado, já vêm, já abraçam, não é? Mas a gente tem que lhes mostrar. Tem que lhes mostrar um caminho diferente. É? Tu dás-me, porquê que me estás a bater? É porque tu gostas mesmo de mim. Porque aqueles que tu não gostas, tu nem te chegas ao pé deles. E nós temos que estar sempre atentos a isto, não é? E nessas fases a gente consegue moldar. Escapou. Não tem culpa. Não soube fazer melhor. Não é? Mas provavelmente um dia, se não tiver mais filhos, provavelmente vai ter sobrinhos, vai ter netos e vai fazer com os netos aquilo que não conseguiu fazer com os filhos. É assim. É digo. E sempre a bombar. E, na verdade, está sempre tudo certo. As coisas estão sempre como devem estar ou como podem estar. Certo? Certo. Está na hora, gente? Olhem, foi assim uma cena meio arrabuscada, são muitas ideias minhas soltas, não é? Mas são ideias que resultam essencialmente da interpretação que eu faço daquilo que é o Espiritismo e de como se pode refletir no dia a dia, na nossa vida prática. E porque isto é mais útil que o canivete suíço. Se a gente conseguir uma versão nossa, algo espírita, que resulta do entendimento que a gente faz dos princípios filosóficos que o Espiritismo preconiza, esse eu espírita no dia a dia lá fora faz toda a diferença. És um gajo diferente. Não passas específico por lado nenhum. E aqueles que têm alguma experiência, aqueles que já sabem que eu estou a falar lá. É não é, Alex? Sim. Não é? Quando dás contas, é um gajo, olha, Alex, o que é que tu dizes, meu? Mas este gajo a pedir conselhos, mal falo para ele. Não é? Agradeço a vossa disponibilidade, o tempo, as máscaras, não é? Que são um secão. Agradeço aos nossos amigos que nos ajudam semanalmente com estas atividades. Que nos possamos todos sentir otimistas, acima de tudo, muito em paz com a vida e disponíveis para aquilo que for necessário, para aquilo que a vida me solicitar, que eu possa ser sempre útil. Muito obrigado.